Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16, tenho certeza que você conhece esse texto, e vou ler para introduzir a palavra nessa noite. O tema que Deus colocou no meu coração é como ser guiado pelo Espírito Santo nesse ano de 2022. Veja, a palavra diz, digo porém, estão aí? Amém? Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digam amém. O nosso foco, irmãos, não deve ser em tratar com a concupiscência da nossa carne, mas o nosso foco deve ser andar no Espírito. A palavra andar aqui no Espírito significa caminhar, fazer o seu próprio caminho, progredir, fazer bom uso das suas oportunidades, dos seus dias. É como se fosse uma liderança de vida, um gerenciamento de vida, amém? Conduzir a si mesmo, isto fala das suas atitudes, mas também fala do seu comportamento. Então, o que Paulo está fazendo uso desta palavra aqui, andar no Espírito, é uma força de expressão, porque traz aqui um estilo de vida para cada um de nós que estamos em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é, o nosso estilo de vida deve ser liderado pelo Espírito Santo. O nosso estilo de vida, nós que agora estamos na graça, nós que agora estamos em Cristo, então nós poderemos ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. E olha que coisa interessante, porque quando a palavra de Deus fala sobre a liderança, a direção do Espírito nas nossas vidas, isso significa que o Espírito Santo estaria conosco todo momento, para nos orientar e nos conduzir a um caminho que Deus tem para nós. E o caminho que Deus tem para nós é sempre um caminho de retidão, amém? Agora, por incrível que pareça, eu não posso tomar muito tempo aqui por causa do horário, mas depois você pode pesquisar, você que ama estudar a palavra de Deus, você pode pesquisar e constatar isso que eu vou te dizer, porque quando a gente pensa na vereda da justiça, lembra que Davi falou, sobre o Senhor como nosso pastor, lembram disso? É um salmo bastante conhecido, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes alguns jovens brincam comigo dizendo, o Senhor é meu pastor, apóstolo, e nada vai me faltar. Não, quem é o teu pastor é Jesus de verdade. Nós apacentamos de fato, mas sabemos que, como eu disse sexta-feira aqui, as ovelhas são do Senhor, o rebanho é do Senhor, amém? Eu não tenho ovelhas, eu sou chamado por Deus para apacentar as ovelhas do Senhor. Então, é nesse sentido que a gente pastoreia. Então, a gente não deve só conhecer Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso pastor. Você já parou para pensar nisso? Conhecer Jesus como Salvador é maravilhoso, porque nos introduz na salvação. Mas se nós queremos viver uma vida vitoriosa a cada dia, nós precisamos conhecer Jesus como nosso bom pastor, como aquele que nos conduz, como aquele que nos guia. E aí poderíamos também fazer uso da palavra Senhor, porque Senhor é aquele que manda, amém? É aquele que lidera, aquele que estabelece as diretrizes. Então Jesus como nosso Senhor é aquele que tem a palavra inicial e final nas nossas vidas, e nós não vamos discutir com Ele. Porém, Ele não é um Senhor autoritário, Ele não é um Senhor ditador, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Guia-me pelas veredas da sua justiça. Diga isso comigo, justiça. Quando você pensa na palavra justiça, o que vem à tua mente? Que é reto, que é correto, amém? Aponta para a retidão, que tem a ver justamente com aquilo que é reto, não é isso? Aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, caminho da retidão. E é interessante, porque quando você estuda essa palavra no hebraico, lá no Salmo 23, guia-me pelas veredas da sua justiça, a gente pensa num caminho que é reto, por causa da palavra justiça, e como ela traz a conotação de retidão, de algo que é reto. Porém, no original, essa palavra não significa reto, significa reviravolta. E parece ser tão contraditório, ao conceito da palavra retidão. Por quê? Retidão aí e justiça é a mesma coisa, amém?
Então, por que no sentido original a palavra pode ser como se fosse caminhos que estão sendo construídos em um sistema espiral, ascendente, não descendente, mas uma espiral que vai subindo. Então é interessante porque o caminho da justiça não é um caminho em linha reta, é um caminho em espiral, como uma escada, como uma montanha. Amém? E era o costume dos pastores nos dias do Antigo Testamento e até nos dias de Jesus, que apacentavam na região da Palestina, na região de Jerusalém, ali perto dos montes, é que eles não faziam uma linha reta em direção ao topo da montanha com as ovelhas, porque isso iria causar exaustão na vida das ovelhas e elas não conseguiriam subir e alcançar o topo, alcançar o cume. Então o que os pastores faziam? Eles conduziam as ovelhas em círculos, amém? Em uma linha ascendente e espiral até o topo da montanha, para que elas não se cansassem, e inclusive para que elas pudessem aproveitar, que durante toda essa jornada, essa caminhada, elas pudessem comer alguns pastos que haviam ali aos pés desses montes, das encostas dessas montanhas. Então, nenhuma ovelha conseguiria chegar ao topo em linha reta. Olha que interessante. Por isso é que em alguns momentos, dependendo do lugar aonde você está nessa caminhada, pensa numa montanha. Você não vai escalar ela em linha reta, porque é muito íngreme, e talvez você não consiga, e se conseguir você vai cansar muito. Então o que o Senhor faz? Ele vai te direcionando de uma forma circular, em espiral, ascendente. Olha que coisa. E em alguns momentos você vai estar de costas para alguns pontos dessa caminhada, inclusive para a próxima etapa dessa jornada você não vai ver. Estão comigo? Você não vai enxergar. Amém? Então imagine, você está dando volta numa montanha, você está subindo, você está escalando, você está ascendendo. Porém, há momentos em que você não consegue ver o próximo. Você não consegue ver a próxima etapa, porque você está numa espiral. A vida é assim. E a vida com o Espírito Santo também é assim. Ele não nos guia em uma linha reta onde você pode vislumbrar tudo à sua frente. Não, você só pode ver medidas, fragmentos. E à medida que você vai obedecendo a direção do Espírito Santo, à medida que você vai se deixando ser guiado por Ele, então novos quadros, novas imagens começam a ser desvendadas diante dos teus olhos, e você vai crescendo a cada vez mais em fé, em confiança e ao mesmo tempo em descanso, porque você sabe que Deus está com você nessa jornada, porque você sabe que Deus está com você nesse caminho. É mais ou menos assim, quando Deus chamou Abraão, lembra disso? Vai para a terra. Deus mostrou toda a terra para ele de uma vez só? Não. Quando Deus falou com Samuel para ungir o futuro rei, o próximo rei, no caso o rei Davi, ele disse: vai até a casa de Jessé, e lá você vai ungir aquele a quem eu escolhi para ser rei sobre o meu povo. Lembram disso? Ele só disse aonde ele tinha que ir, a casa onde ele tinha que ir. Ele falou o nome do pai da família, mas ele não falou para Samuel quem era o escolhido. É ou não é verdade? Tanto que quando Samuel, ele sabe aonde ir, ele sabe aonde chegar, mas ele não sabe quem. Então todos os filhos de Jessé teve que passar diante dos olhos de Samuel, e inclusive ele se precipitou, olhando para o primogênito e deduzindo com isso:
Claro que havia uma ênfase no primogênito, havia dentro da tradição familiar, o privilegiado era o primogênito. Então as bênçãos dobradas recaíam sobre o primogênito. Então é natural que um Samuel, que conhece os princípios da cultura e da família, deduza por si mesmo que o escolhido do Senhor seja o primogênito, o primeiro gerado. Então quando ele vê o primeiro gerado, ele vê o primogênito de Jessé, e um rapaz forte, bonito, de boa aparência, preparado, ele diz: aí está o ungido do Senhor. Porque Deus não falou para ele quem era o ungido, quem era o escolhido. Então é assim comigo e com você também. Deus fala algumas coisas, o Espírito Santo comunica algumas coisas, e a gente não sabe de tudo. Mas o que a gente precisa fazer? Obedecer aquilo que o Espírito Santo está guiando, aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque à medida que a gente vai obedecendo, então o Espírito Santo vai conduzindo, vai nos guiando a novos conhecimentos, para que a gente possa avançar em todo o propósito de Deus.